Pergunta, comunidade! Pergunta, comunidade. Pergunta à comunidade! Olá, meu nome é Paulo César, eu sou do Centro de Referência em Direitos Humanos, é um projeto que é do Instituto Educação e Cidadania em Juiz de Fora, e também sou vice-presidente da FECOSOL, o movimento que trabalha com feiras de economia solidária em Juiz de Fora. Sou morador do bairro Ipiranga, e aqui no Ipiranga eu tenho uma vida ativa, já fui presidente da Associação de Moradores, presidente do Conselho Local de Saúde por consecutivos mandatos, e na verdade eu estou aqui porque fui convidado para falar a respeito de economia solidária e como que a economia solidária está conseguindo sobreviver nesses tempos de pandemia. Né? A economia solidária, é bom explicar o que é economia solidária, eu vou tentar fazer isso de forma resumida. A economia solidária é um movimento que existe em todo o mundo, né? Em várias partes do mundo ela tem nomes característicos, né, com a região. No Brasil ela se adaptou muito bem, né? A economia solidária está no Brasil já há muitos anos, né, em diversas partes do nosso país, e em Minas Gerais, em vários municípios. Aqui na Zona da Mata, as cidades que se destacam é Juiz de Fora e Viçosa. A economia solidária ela tem como o seu principal foco o associativismo e o cooperativismo, né? Ou seja, a economia solidária ela trabalha valorizando a pessoa, o cidadão, o ser humano e não o capital. Né? Um dos princípios da economia solidária dentro do associativismo e dentro do cooperativismo é tentar fortalecer os movimentos que trabalham na área das feiras de economia solidária, dentro do artesanato, onde Juiz de Fora se encontrou muito bem, também na agricultura familiar. Hoje as nossas feiras, no período de pandemia, elas têm acontecido de forma virtual, né? As feiras, as nossas reuniões elas têm acontecido de forma remota, e com isso o nosso povo tem conseguido sobreviver através do artesanato e da agricultura familiar. Por ser uma pessoa de comunidade, né, eu estou muito ligado às coisas aqui do meu bairro. Nesse período de pandemia, onde o que a gente recomenda é o que todos estão sabendo, né, não é diferente aqui, é essa recomendação da gente ficar em casa. Existe um apelo do comércio da nossa cidade, né, e por que não dizer do nosso estado, né, de que existem normas de seguranças que são seguras e que as pessoas podem vir porque o comércio abriu. É bom sempre lembrar, né, que o comércio aberto, e aí eu digo na nossa cidade, não significa que você tem que ir no comércio, não significa que você tem que encher as lojas. Todas as normas de seguranças que a gente vê, né, que o comércio hoje oferece e tenta passar para a gente uma certa tranquilidade, é claro que não são todas as lojas, né? A gente vê que na maioria das vezes funciona só no início. Depois o comércio acaba fazendo a forma tradicional, que é a ganância, e a gente vê que o que importa mais é cada vez mais ter lucro, ter lucro, ter lucro, e essas normas que a gente vê de higiene e de segurança, elas vão sendo abandonadas. A princípio nós fizemos um apelo, né, e a gente tem feito ainda, para a nossa população, para as nossas comunidades, atender o comércio local. Né? Fizemos isso e a gente ainda, eu sinto que isso ainda ecoa. Mas o que a gente viu bem no princípio, quando o comércio local percebeu, né, um certo aquecimento, né, por esse apelo de todo o nosso movimento e das pessoas que se sensibilizaram com isso, o comércio local também, claro que não são todos, começou a subir os seus preços. Né? Mercadoria, por exemplo, custava 1x, chegou a custar 3x.
E a gente viu que parte do comércio local, quando sentiu, né, que o aquecimento ele era real, começou a tirar proveito disso nesse sentido. Nós, no movimento de economia solidária, no início foi muito difícil, mas a gente viu que para o movimento sobreviver nesse período, para as pessoas nossas, né, conseguirem trazer o pão de cada dia para dentro das suas casas, foi necessário, mais que necessário, né, o nosso grupo se adaptar a essa forma moderna aí de que é usar a internet, usar o Facebook, usar todos os mecanismos que a gente tem aí hoje de forma eletrônica para poder fazer com que as nossas feiras acontecessem. E vem acontecendo de forma virtual. Depois eu vou deixar para vocês aí o endereço do nosso Facebook, o endereço do nosso Instagram e toda a forma como a gente tem feito para esse movimento sobreviver, né, para que as pessoas consigam nesse período de pandemia, claro que aqueles que podem permanecer nas suas casas, a gente entende que os serviços essenciais eles têm que existir, né, eles têm que acontecer para a cidade, para o Brasil e para o mundo poder funcionar, mas as pessoas que não têm necessidade, né, de ir para a rua, de atender esse apelo do comércio que é meramente comercial, né, é ficar em casa. Não existe hoje ainda na medicina um remédio eficaz, a gente sabe que não existe vacina. O tratamento que tem sido feito nesse período de pandemia, né, é o tratamento aí que a gente vê convencional, né, com os antibióticos que existem, com os remédios que existem, ou seja, a medicina e a ciência têm feito de tudo, mas o que a gente vê de conselho é para você ficar em casa, né? A gente tem observado que toda cidade, isso é até fora do Brasil, né? Toda cidade que de forma antecipada, né, achou que não, agora deu uma melhorada, vamos abrir o comércio, vamos funcionar isso, aquilo, teve que voltar atrás. Muitas cidades estão voltando atrás porque não existe controle dessa pandemia, né? Então, hoje, o melhor remédio é você ficar em casa. Mas assim, as coisas também não podem deixar de acontecer, né? A gente tem tentado sobreviver da nossa forma. Eu acredito que todo mundo está passando pelas mesmas coisas que a gente passa, né? Que é a vontade às vezes de sair para a rua, mas esse é o conselho que a gente dá para as pessoas, né? Fiquem em casa. Olha que a gente vê, né? Volto a repetir, não são todos, boa parte dos comerciantes que faz o apelo, né, para vir para o comércio, que é seguro, que o comércio precisa de sobreviver e disso e de aquilo, né, a gente vê que a grande maioria deixa os seus gerentes trabalhando, né, e ficam seguros com as suas famílias. Sei que não são todos, mas boa parte tem usado dessa estratégia. Por isso aí vai o nosso recado do Movimento de Economia Solidária, aqui de Juiz de Fora e da região, para você ficar seguro, tudo isso vai passar e novamente nós vamos nos encontrar de novo na nossa cidade, aí no nosso município, né, em toda a nossa região aí de Juiz de Fora e da Zona da Mata. Muito obrigado, tudo de bom a todos.